Que bom receber você em nosso canal. Estamos tratando da série Pandemias e hoje nós vamos falar sobre a pandemia do queixume. Numa abordagem de A a Z, estamos chegando na letra Q. O queixume. O que é o queixume? Ação ou efeito de queixar, de fazer queixas. Podemos usar a palavra queixumes no plural para lamentos, queixas, gemidos, lamentações, lamúrias, lástimas. Então, queixas e lamúrias são observadas em todas as áreas da existência humana. Geralmente, aqueles que vivem no queixume e na murmuração geralmente desconhecem o plano de Deus. Porque quem conhece o plano de Deus em sua vida, em sua caminhada, age de outra maneira. Aqueles que vivem no queixume ou no lamento ou na murmuração demonstram também uma certa ingratidão a Deus. Nós observamos, por exemplo, o exemplo do povo de Israel no passado, no Antigo Testamento, como eles lamentavam e se queixavam, mesmo sendo abençoados por Deus. O que nós podemos falar sobre esse assunto a partir de uma visão bíblica? Eu queria dar alguns conselhos para você tratar desse assunto da murmuração ou do queixume, como nós estamos tratando aqui. Primeira coisa, jamais despreze os efeitos negativos do queixume. Isto significa que murmuração, queixume, lamentação sempre produz coisas negativas para a sua vida. O texto de 1 Coríntios capítulo 10, verso 9 e 10, o apóstolo Paulo diz assim: não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes, se referindo ao povo de Israel no deserto. O verso 10 diz: e não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Por isso, o queixume, o lamento, gera sempre instabilidade para a sua vida. Nunca traz coisas boas. O queixume, a murmuração, gera conflitos mais variados para a sua vida. E também esse queixume gera prejuízos para a sua existência. Os efeitos do queixume são muitos e são efeitos negativos. Quem deseja então viver uma vida saudável, já que nós temos falado nesse momento, tratando dessas pandemias, falando sobre vida saudável, aqueles que querem viver uma vida saudável devem atentar para este fato. Então não menospreze os efeitos negativos de uma vida na lamúria, no queixume, na murmuração. Isso é importante. Segundo, afaste-se do queixume para fortalecer o seu testemunho. O texto que nós vamos ler, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, 14 e 15, diz: façam tudo sem queixas, sem discussões. Note bem, façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Então, para que esse testemunho seja fortalecido, tem que fazer tudo sem queixas. É o que o apóstolo Paulo está falando aqui. E isso vai fortalecer o testemunho do Evangelho de Deus, de Cristo diante dos homens. Porque o queixume enfraquece o seu testemunho como filho de Deus. Então, a orientação bíblica é para fazer tudo sem queixas. Porque quem vive na murmuração e no lamento deixa de brilhar diante dessa geração que o texto chama de corrompida. O ponto então é este: viver um estilo de vida sem queixume. É o que o texto está sugerindo. Lembre-se, quem continua na trajetória da murmuração, do queixume, não pode fazer diferença neste mundo da forma que Deus deseja. Como você está fazendo? Como você está vivendo? Afaste-se da murmuração e do queixume. E por fim, 3, adote uma postura de gratidão diante de Deus. A gratidão afasta o queixume. Colossenses capítulo 3, 16, o apóstolo Paulo ensina:
habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, note bem, com gratidão em seu coração. Uma vida de gratidão. A pior coisa na vida é deixar de reconhecer o favor de Deus. A ausência de gratidão sempre vai levar você à murmuração. O adorador vai caminhar em outra direção. O verdadeiro adorador, aquele adorador que Deus procura, vai caminhar em outra direção. Então adote um estilo de vida, uma postura de gratidão diante de Deus. É o que o texto está sugerindo. Nós chegamos no Salmo 34:1, o salmista diz: bendirei o Senhor o tempo todo. Olha só que bonito. Os meus lábios sempre louvarão, bendirei o Senhor em todo o tempo, já que a adoração é uma adoração em tempo integral, como nós gostamos de falar. E o texto de Hebreus, para finalizar, 13:15, traz uma declaração fantástica também. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13:15. Como tratar dessa pandemia que nós chamamos hoje do queixume, da lamúria, da murmuração, do lamento? O que você deve fazer? Primeiro, jamais desprezar os efeitos negativos da murmuração e do queixume. Não pense que essa vida, esse caminho vai te levar a coisas boas, que não vai. Segundo, afaste-se do queixume, da lamúria, para fortalecer o seu testemunho. Se você ficar no queixume, fazendo as coisas com reclamações, você não vai fortalecer o seu testemunho ou o testemunho do Evangelho diante dessa geração corrompida. E terceiro, adote uma postura de gratidão diante de Deus, um coração grato, um coração que louva a Deus, que exalta a Deus o tempo todo. Fica a dica nesse momento. Deus te abençoe. Amém.